Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. Hoje estou aqui para debater o seguinte: Bolsonaro vai ter, de fato, apoio dos militares para dar um golpe de Estado? Bolsonaro tem feito várias declarações golpistas nos últimos dias. Na verdade, Bolsonaro faz isso desde sempre, Desde 2018, Bolsonaro já tenta desacreditar o sistema eleitoral. A gente sabe que ele é um ditador, sabe que ele deseja dar um golpe de Estado. A questão é se ele vai ter força ou não, Ele falou que nas eleições de 2018 ele ganhou em primeiro turno, As urnas aqui estavam fraudadas e por isso não gerou o resultado que ele quis. Ele tem insistido nessa estratégia repetidamente, dizendo que as urnas são fraudadas, tem que ter auditoria, tem que ter voto impresso, papapá. Um monte de ladainha que já foi amplamente discutido e desmentido, então nem vou entrar nesse mérito aqui. Estou querendo discutir só o porquê desse tipo de discurso agora. O Bolsonaro está vendo que vai perder as eleições, todas as pesquisas apontam isso, e ele próprio, por acreditar nas pesquisas, justamente porque ele acredita, é que ele está fazendo esse discurso golpista. E ele já está se precavendo para, perdendo as eleições, tentar não reconhecer o resultado das eleições e dar um golpe. Para isso você tem que ter uma narrativa, E a narrativa que ele já está criando é que isso é tudo, o sistema eleitoral brasileiro não é seguro, é fraudado, ele é feito para beneficiar o Lula. Olha que estranho, O Lula, que foi preso por esse sistema, estaria sendo beneficiado pelas fraudes do sistema eleitoral, estaria sendo beneficiado pela justiça, Agora, isso seria essas frases do Bolsonaro e essa declaração que ele fez agora com os militares, com os embaixadores, aquela reunião onde ele apresenta as provas dele sobre a fraude do sistema eleitoral, ainda assim seria apenas um discurso ridículo e patético, só uma forma de tentar criar um ambiente de apoio entre os bolsonaristas para poder reforçar o seu apoio e inflamar suas bases para defender ele e tal. Poderia ser só um discurso de fumaça, um discurso solto, se não tivesse o apoio de parte importante dos militares. E aí eu estou falando parte importante porque os militares não são uma coisa só. Você não tem um discurso, uma visão política única entre os militares. E repito, como eu já falei em outros programas ao vivo também, quando a gente está falando dos militares, a gente não está falando soldado, cabo, sargento, a gente está falando de gente comum, assim, não. De repente tem um militar aí na sua família, ou você, militar, está vendo esse vídeo, não está falando de você não, tá, gente? A gente está falando de altos oficiais, está falando de pessoas que tomam decisões políticas no mundo militar, Então, em política, falando, os militares, estamos nos referindo a altos oficiais militares, ok? Então é isso. Você que é cabo do exército, está ganhando 2.000 e tantos, 3.000 reais, fica tranquilo que não é com você não, tá? Relaxa. Bom, Bolsonaro tem feito um discurso que tem apoio em parte importante dos militares. Os militares avisaram agora que vão fazer uma auditoria paralela nas eleições, uma fiscalização própria. Quem são os militares para fazer a auditoria das eleições? Onde está na Constituição dizendo que os militares têm responsabilidade de fazer a auditoria, de fiscalizar as eleições? A gente tem uma justiça eleitoral para isso. Tem um Tribunal Superior Eleitoral para isso. Tem quase um século, criado na Era Vargas. Tribunal Eleitoral, cabe a ele determinar quem ganhou, quem não ganhou, fazer segurança nas eleições e tal. Quem foi que delegou aos militares isso? Onde está na Constituição isso? Isso por si só já é uma ilegalidade. Os militares avisarem que vão fazer isso. Isso já é uma ilegalidade, já é um aviso, de que um forte indício de que setores importantes dos militares estão sim com o Bolsonaro. Outros parece que não. Tem um grupo de militares que ligou aí para o ministro, que foi o STF, para avisar que, olha, não estamos com o Bolsonaro, confiamos nas urnas e tal. Agora, para que se está criando uma fiscalização própria, se não para chegar nas eleições, caso o Bolsonaro perca, e vai perder, poder dizer, olha, as urnas foram fraudadas, as eleições foram erradas, foi tudo fraudado, então vamos ter que assumir o poder. Vamos ter que dar um golpe. Eu acho que ele nunca se usa o termo golpe, Eles vão dizer, vamos ter que fazer uma intervenção aqui para garantir a paz, porque está tendo um caos político no Brasil, que eles próprios provocam, para dizer que tem um caos, provocado pelos próprios bolsonaristas, para ter um pretexto para dar o querido golpe de Estado, por eles, estando desejado por eles. E eu acho que nós da esquerda estamos vacilando muito ao acreditar que isso é apenas bravata de Bolsonaro, que o Brasil é um país grande, de que as instituições aqui são sólidas, nós não somos a Bolívia, não somos o Paraguai e que aqui não vai ter golpe. Fica tranquilo, porque os Estados Unidos não vão permitir.
né, acreditando que... Gente, os Estados Unidos foi quem deu o golpe na gente em 64, tá? Vamos lembrar que o Brasil, com Lula, Dilma, teve uma política externa mais independente, se aproximou do BRICS, que é algo muito ruim para os Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos, ter o Brasil fortalecendo o BRICS é muito ruim para a estratégia política dele. A estratégia de que são os democratas lá dos Estados Unidos que estão no poder, não vão apoiar o golpe aqui. Gente, democrata dá mais golpe que republicano, tá? Vamos deixar de ser inocente e acreditar que os Estados Unidos é um país que defende democracia no mundo. Isso não existe não, tá? Isso é lenda. Ele defende a democracia para eles lá, mesmo assim mais ou menos. O resto do mundo tiver que dar golpe, eles dão e fica por isso mesmo. Então, eu acho que a gente está sendo muito negligente acreditando que aqui não vai acontecer nada. De que se o Lula for eleito no primeiro turno, não tem problema nenhum. Tá garantido, não vai ter golpe, não. Porque o golpista tem essa visão democrática, né? Porque se for só no primeiro turno, se a eleição já foi definida no primeiro turno, vai implicar, né, em ter que anular a eleição para deputado, para governador, para não sei o que, senador. E aí, por isso, os militares vão evitar de dar um golpe. É lógico que dificulta. É lógico que dificulta você ter um apoio maciço ali nas urnas. Isso gera uma dificultação política, porque existe uma tendência de o Lula ter um apoio político maior. Agora, isso não evita nada. Isso não evita nada, porque o golpista não se liga em critérios democráticos. Se os golpistas se preocupassem com critério democrático, eles iam respeitar as urnas, né? E não seriam golpistas. Agora, tem um vídeo do Brizola, 64, que eu queria botar aqui para vocês assistirem, 1 minutinho. Só para vocês verem o que Brizola falou de 64. Assiste só, daqui a pouco a gente volta aqui. Nós estávamos sentindo que uma reação se preparava, mas jamais imaginava que pudesse se desencadear assim, tão rapidamente. Tanto isso é verdade, que não houve resistência ao golpe, praticamente. Tudo caiu como um castelo de cartas. Porque eu penso que a direita, o golpismo, não tinha condições de tomar o governo, de dar aquele golpe. Foi a nossa inconsciência, foi o nosso despreparo, a nossa ingenuidade foi o que permitiu a eles darem o golpe. Chegaram, empurraram a porta, ninguém pediu nada, entraram. Dali um pouco tinha mais 2 portas, empurraram as outras 2 portas, não tinha ninguém também, entraram. E assim foi o que ocorreu. Eles não estavam preparados para dar o golpe, e se houvesse uma posição de alerta do governo e de todas as áreas democráticas e populares, eles não tinham jamais condições de dar aquele golpe. 64. Todos nós fomos derrotados em 64. O Partido Comunista, o Movimento Nacionalista e Democrático e também a classe operária. E a classe operária sofreu a pior derrota, que é a derrota sem luta. Recuou sem lutar. Viram aí o que o Brizola falou? Um cara que esteve diretamente ligado ali no golpe. Derrubaram uma porta, a gente não fez nada. Derrubaram outra porta, a gente não fez nada. Derrubaram outra porta, a gente não fez nada. Quando a gente foi ver, o golpe já estava consolidado. A gente está vivendo, a gente tem um golpe em curso. Vários anúncios já estão sendo dados ao longo do período. O Bolsonaro é um ditador, não implanta uma ditadura agora porque não tem força, mas na primeira oportunidade ele fará. Os militares brasileiros não são democráticos. Os militares brasileiros são golpistas, eles se consideram tutores da democracia, tutores da sociedade brasileira, em que nós seríamos crianças, que não saberíamos cuidar de nós mesmos, e a hora que eles acharem que precisa intervir para botar ordem na casa, leia-se, tirar um governo de esquerda e botar um de direita, eles vão fazer de novo, se for preciso. Pode não ser a moda antiga, com tanques nas ruas, mas não precisa ter tanque na rua para ter golpe. Você tem os golpes chamados soft golpes hoje em dia. São golpes parlamentares, são golpes midiáticos, sem precisar, com apoio do judiciário, sem precisar necessariamente ter tanque de guerra na rua. Então, eu acho que os anúncios estão aí, os militares não são democráticos, estão anunciando. Um golpe não é só o dia em que se dá o golpe. O golpe é um processo que começa com ataque midiático, como foi de 64. Foi feito um massacre midiático, primeiramente, ao governo de João Goulart. A gente tem um massacre midiático que é feito, de certo modo, ainda contra o PT. As fake news estão aí. Os militares anunciando, né, fazendo as suas declarações que não podem, né, pelas redes sociais toda hora, fazendo ameaças
ao sistema eleitoral, quando no dia do julgamento do Lula, um general foi lá fazer soltar um Twitter para fazer uma ameaça ao STF caso não condenassem o Lula. Quer dizer, a gente tem vivido esse clima. E você tem 7 mil militares no poder. No poder, eu digo, ocupando cargos dentro do governo federal. A maioria são militares da reserva, né? Não são mais militares da ativa. Esse pessoal não quer perder a mamata, gente. Esse pessoal tá juntando, tá ganhando salário de 40 mil, 50 mil. Porque Bolsonaro criou uma medida quebrando, na verdade, eliminando o teto do serviço público, né? Que é em torno aí de 40 mil reais, dizendo que agora você pode sim acumular 2 salários. É 40 mil por renda. Você pode juntar seus 35 mil de general, mais os 25 mil de assessor de alguma coisa, de ministro não quer mais do que isso, secretário de alguma coisa, de algum cargo que você ocupe. Mourão ganha 68 mil, Bolsonaro ganha 50 e tantos mil. Você tem vários outros generais que estão ganhando 40 e tantos mil, 50 e tantos mil, mais do que é permitido. Essa galera não vai querer perder isso. Então, eu acho que a gente está sendo muito negligente, irresponsável, acreditando todas as fichas em esperar as eleições de outubro, porque se o Lula ganhar no primeiro turno, elimina a possibilidade de você ter um golpe, porque vai prejudicar governador, vai prejudicar também deputado, vai prejudicar senador. Gente, vocês estão mesmo confiando na direita liberal? Vocês estão confiando mesmo no PP, PMDB, PSDB, PSD e essas merda todas aí que deram golpe na Dilma? Que traíram o Lula quando quiseram trair? Que traíram a Dilma, que traiu o PT, que traíram o povo brasileiro. Esse pessoal vai trair quem foi preciso trair. Se tiver um golpe, o STF, uma tentativa de golpe, né? Um golpe é um processo, você vai testando a reação do inimigo. Não é só o dia em que tem o golpe. Quando tem uma declaração desse tipo, isso já faz parte da estratégia. Uma declaração de que vai criar uma comissão paralela para investigar, para fiscalizar as eleições. Isso já é o processo do golpe. E aí você testa a reação do inimigo. Como é que o inimigo está reagindo? Como é que a esquerda está fazendo? Está indo para as ruas? Está protestando? Está indo para a briga? Ou está confiando todas as fichas numa eleição? Se eu percebo que o inimigo não reagiu, eu dou mais um passo. Se o inimigo não reagiu, eu dou outro passo. Se o inimigo não reagiu, eu vou tomar o poder. É assim que funciona a política. Foi assim em 64. Eu estou afirmando que vai ter um golpe? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém tem bola de cristal para isso. Eu estou dizendo que tem um processo, tem um golpe em curso. A gente não sabe qual caráter, não sabe qual tipo. Pode ser uma pressão para arrancar uma outra coisa do futuro governo, que provavelmente vai ser o Lula. Se for, se assumir. Ah, mas depois de eleito, ontem eu estava numa situação, o Lindbergh estava lá, ex-deputado federal, ex-senador, ex-vereador. Vereador ele atual. Ele falando, depois das eleições nós vamos ter que lutar para defender o governo Lula porque eles vão tentar dar golpe. Eles vão tentar dar golpe agora, para evitar a eleição. Eu achei um erro dessa avaliação do PT. É um erro da avaliação dos grupos dominantes da esquerda de que vamos ganhar no primeiro turno para afastar qualquer possibilidade de... E aí coloca como traidor, né? Quem lança outro candidato. Que é outro erro absurdo. PSTU, PCB tem direito de lançar seus candidatos. É uma questão deles. Aliás, não é isso nem que interfere na eleição. Não é esse o fator. São muito pouco votos que esse partido tem para o pessoal acusar de estar interferindo no Lula ganhar ou não no primeiro turno. Então, eu acho que a gente está cometendo o mesmo erro parecido do que teve em 64. Perdemos sem lutar, perdemos sem ir para o conflito, perdemos mais uma vez tomando porrada e ficando de cabeça baixa. Então, eu acho que a melhor forma de você evitar um golpe é você ir pra rua. Fascista tem medo de rua, tem medo de protesto de rua. Aí alguns vão falar, mas aí tudo que o fascista quer é ir pra rua, porque eles vão pra rua também, vai ter conflito, vai ter tiro, vai ter não sei o quê. Já tá acontecendo porradeiro, já tá acontecendo, as pessoas já estão morrendo. Fascistas têm medo de rua, eles sentem que estão com capital político. A esquerda está com medo de ir para as ruas porque eles estão armados e nós não. Sim, isso é uma verdade. A questão é, qual é a outra alternativa? Ficar caladinho esperando as eleições, acreditando que tudo se resolve com as eleições? Se eles resolverem dar um golpe, quem vai se opor? Uma pergunta é para você. Quem vai se opor ao golpe? Se o povo está sendo estimulado a não ir para as ruas agora? É o STF? Algum outro partido de direita? Quem vai para a rua? Se não for a própria esquerda a ir para as ruas, desde já, para pressionar os golpistas a ficarem em seu lugar, aos militares a ficarem no quartel, eu acho que tem chances, sim, reais de ter um golpe. Eu estou afirmando que vai ter? Não, ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. Mas é muito mais garantido você evitar um golpe demonstrando força política. Ninguém respeita um inimigo que não demonstre força. A Coreia do Norte só existe até hoje porque tem bomba atômica. Os Estados Unidos têm medo de invadir a Coreia do Norte, senão eles teriam invadido e arrebentado com eles, igual fez com o Iraque.
Se você não demonstra medo para o inimigo dá mais e mais um passo. Se você não demonstra, perdão, força para o inimigo ter medo de você. Então, fica o alerta político. Eu acho que a esquerda liberal, PT e seus aliados, estão cometendo um erro e dando mais força ainda para o inimigo ao não colocar povo na rua para enfrentar os golpistas, dando mais força ainda para eles darem um golpe se eles julgarem que devem mesmo dar um golpe. Então é isso, fico por aqui. Pedir vocês para curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal quem não for inscrito ainda, ativar o sininho das notificações que fica aqui embaixo para vocês serem avisados, comentar esse vídeo aqui, o que você achou, como é que você está vendo as avaliações aí dos jornalistas, dos intelectuais da esquerda e tal, que tem feito avaliações nesse sentido, né? Alguns concordando comigo, com a minha linha, outros com uma linha mais diferente, né? Mas o que você está achando disso aí? Então um abraço, pessoal, fico por aqui, até semana que vem.